segunda parte do consultório desta tarde, relembrar e convidar os nossos telespectadores, porque a doutora Alexandra se esqueceu, mas pediu para deixarmos esta mensagem. A doutora Alexandra Vasconcelos, que esteve aqui na primeira parte, vai então apresentar o seu livro no El Corte Inglês, aqui perto de nós, em Vila Nova de Gaia, às 18h30. Vamos passar agora então ao segundo tema desta tarde. Vamos falar de oftalmologia. Pode e deve continuar a ligar 225-083-204 para entrar em contacto connosco e tirar as suas dúvidas na generalidade desta especialidade médica na terceira parte. Pode e deve continuar a ligar. Cumprimentar então o segundo convidado desta tarde, Dr. João Paulo Macedo, especialista da Iberoftal no CUF Porto, no Hospital CUF Porto. Vamos falar sobre ecografia ocular, que é um exame, não é? Mas que muito pode ajudar aqui a descobrir muitas coisas. Exatamente. A ecografia ocular acaba por ser um exame semelhante à ecografia convencional, a ecografia abdominal, em que nós, na ecografia abdominal, tentamos ver o interior da cavidade abdominal, os problemas que existem nos órgãos aí existentes. No olho é exatamente o mesmo, só que com uma definição muito maior, uma vez que o olho é uma estrutura muito mais pequena, e no olho temos também uma grande vantagem, que é, normalmente, nós conseguimos ver a parte interior do olho, porque é como se estivéssemos a observar através de uma janela para dentro de uma casa. Só que quando existe uma cortina ou quando existe um vidro que está sujo, ou seja, quando os meios não são transparentes, aí é que entra a ecografia. Vamos tentar visualizar a parte de dentro do olho, que de outra maneira não conseguiríamos ver, e descobrir aí os problemas que existem. E este é um exame que apareceu relativamente há pouco tempo, já é bastante utilizado. Sim. A ecografia já é usada há bastantes anos, tem tido progressos muito recentes. Ultimamente há aparelhos que têm uma definição cada vez maior, já nem se chamam bem ecografia ocular, já é uma biomicroscopia ocular, ou seja, já tem uma imagem com uma definição tecidular muito próxima da imagem óptica, só que permite atravessar estruturas que não são transparentes. E, portanto, houve esse avanço? Tem existido vários avanços, bem. sim. A medicina está sempre em evolução contínua, não é? É essa a mensagem que passamos aqui todos os dias, e daí a mensagem sempre esperançosa, ainda que falemos muito aqui de patologias, não é? Agora, temos várias imagens que nos trouxe e gostaria que as comentasse para também explicarmos lá para casa então o poder destas novas transformações ao nível da oftalmologia, e queria que me explicasse aqui este exame então, que é o designado por UBM, não é? O tal biomicroscópio. Pronto, o UBM acaba por ser uma ecografia com maior definição, ou seja, só para dar uma ideia, enquanto que numa ecografia abdominal usamos uma frequência de 2-3 MHz, a nível ocular em ecografia usamos entre 8 e 10, e quando é UBM utilizamos uma frequência que já chega por vezes aos 80, aos 100 MHz, ou seja, é uma frequência muito mais elevada, que vai dar uma definição muito maior, mas como tudo em termos ecográficos, tem um senão. Quanto maior a definição, menor o poder de penetração das ondas acústicas, pronto. E isso vai limitar, ou seja, quanto maior... Vê-se melhor, mas menos coisas. Mas menos profundo. Para sermos assim mais... Exatamente, ou seja, quando aumentamos muito a definição, perdemos profundidade. Certo. Por isso o UBM é mais utilizado em patologia do segmento anterior, estruturas anteriores do globo ocular. Portanto, era aí que eu queria chegar, que é fazermos aqui a diferença, sim, não é? A comparação. Eu nas imagens já vou mostrar. Muito bem. Então vamos começar com as imagens. De uma qualidade e de outra, e vai-se ver a diferença Portanto, óbvia. A partir do exame clínico, se suspeita de uma determinada patologia, depois escolhe um ou outro exame, é isso? Sim, exatamente, consoante a patologia, assim nós utilizamos o exame mais adequado. Mais adequado, muito bem. Então eu vou pedir que coloquem as imagens no ar, para que o Dr. João Paulo possa ir comentando e ir fazendo aqui a diferença, não é, entre ambos. Estamos a começar já por uma imagem de alta definição, isto é um UBM, em que normalmente se utiliza uma escala de cinzentos
ou uma escala de cores, neste caso, quer dizer, normalmente os ecografistas até trabalham mais com uma escala de cinzentos. Eu, como trabalho bem com as duas escalas, de vez em quando, gosto de alternar para não estar sempre na monotonia da mesma cor. Isto é um caso muito engraçado, que podemos ver aquilo é a estrutura anterior, aquilo é o cristalino, que é uma lente que é importantíssima na focagem e na visão, e que neste caso está aumentada de tamanho e com perda de transparência. Aquela densidade central significa que os meios não estão transparentes, por exemplo. E isto foi muito importante para a decisão clínica, porque esta doente, quando me apareceu, a suspeita inicial é que seria um tumor, e veio-se a provar que afinal era só uma catarata, em que o cristalino, devido à hidratação, estava com um tamanho, lá, quase o dobro do normal, ou seja, permitiu distinguir uma situação que vai ter um prognóstico, um resultado final muito bom, em relação a um tumor que seria uma situação mais grave. Mais complicada, não é? Portanto, daí aqui a importância destes exames. Portanto, aqui conseguiu fazer essa distinção entre essas duas doenças diferentes, não é? Temos mais imagens, entretanto, vamos ver. Pronto, isto também é a mesma imagem, mas aqui, em vez de estarmos a usar o UBM, estamos a usar a ecografia convencional. Aqui podemos ver que, efetivamente, já conseguimos apanhar a parte posterior do olho, e vemos que aquele cristalino está a ocupar quase a cavidade inteira dentro do polo posterior do globo ocular. E isto tinha sido analisado e interpretado, não está como um tumor. Aqui temos uma perspectiva ecográfica, já desde o polo anterior ao polo posterior, enquanto na imagem anterior tínhamos uma maior definição, mas só do segmento anterior do olho. Podemos dizer que então estes dois exames podem se complementar de uma certa forma. Exatamente. Portanto, o que num é mais difícil de ver, o outro se calhar já diz, e vice-versa? Sim, normalmente eu trabalho com estes dois exames. Quando um não me dá uma informação suficiente, passo para outro. Isto acho que é a mesma imagem, pronto, a mesma imagem, mas com um sistema ângulo, não é? De gradiente de cores. Estas alterações de cores vão-nos permitir também compreender a densidade daquilo que estamos a observar, porque consoante a densidade tem uma cor, tanto na escala de cinzentos como nesta escala de cor, que nos permite analisar se é uma estrutura muito densa, menos densa, sólida, se é tipo cálcio. No caso, será mais densa quanto mais vermelha? Sim, neste caso, quanto mais vermelho, mais denso. O preto corresponde à ausência de ecos, que é uma situação completamente transparente. Será a cavidade vítrea, que neste caso não transmite ecos. Muito bem, portanto, o exame clínico tem, a partir do exame clínico, há certas e determinadas suspeitas que depois os exames auxiliares de diagnóstico, no qual a ecografia e a biomicroscopia óptica se incluem, que nos vão permitir decidir e ajudar, tanto nas intervenções cirúrgicas futuras como no diagnóstico. Nem sempre é para intervirmos, mas vai-nos dar uma ajuda muito importante. Isto é como nós estarmos a atirar-nos para, eu vou fazer aqui uma metáfora, para um lago que não vemos o fundo, não é? Não podemos ser água muito baixa. Isto vai-nos dar uma noção de profundidade daquilo que vamos encontrar depois de entrarmos no globo ocular. Por isso é extremamente importante, em algumas cirurgias, sabermos com aquilo que vamos contar, até para minorizar todos os riscos. Sim, não é? e para dar uma perspectiva de resultado final. Às vezes nós temos olhos que anteriormente e que o aspecto é muito mau e que estamos à espera de um resultado péssimo, e que estes exames nos permitem dizer que, afinal, estando o polo posterior a retina, não havendo grandes lesões no polo posterior, até vamos ter um resultado muito bom. E outros que parece que está tudo bem e que a ecografia nos vai permitir visualizar lesões graves e baixar as expectativas do doente e explicar-lhe que, após a intervenção cirúrgica, provavelmente o resultado não será como num olho habitual, para não ter o mesmo nível de expectativas, e prevenir também o próprio cirurgião para saber o que vai encontrar, não é? Que pode ser uma cirurgia extremamente difícil mediante estes achados. Isto é um exame que é muito importante no pré-operatório e para vigilância mesmo, no pós-operatório, em alguns casos muito específicos, em tumores, para vigilância de situações que implicam, por exemplo, medições dentro do olho, que é extremamente importante.
Muito bem. Agora, o que é que implica para o doente? Estamos a falar de um exame que é feito, que é relativamente simples. Sim, é um exame. Os pacientes precisam de estar acordados, têm que estar sedados. Como é que funciona? Este exame é um exame muito fácil de ser feito. Tem a vantagem que é um exame que não é doloroso, não é invasivo, ou seja, não implica uma grande colaboração por parte do doente, o que é extremamente importante. Por exemplo, quando é uma criança que está a ser observada, este tipo de exames é muito utilizado em traumatologia, ou seja, após um acidente, uma criança que esteja com hematoma palpebral ou que esteja mais sensibilizada não vai permitir, nem vai colaborar numa observação eficaz. E este exame pode ser feito com o olho fechado, ou seja, colocando um bocado de gel e a sonda em cima do olho, o que, pronto, permite que a criança, por muito pouco queira colaborar, permite que o médico tire logo informações que são extremamente importantes. Por exemplo, uma criança que sofreu um acidente e que vai ser intervencionada por outros motivos, por uma fratura, por ortopedia, permite-nos ver logo se existe uma lesão grave ou não e que vai permitir, por exemplo, uma intervenção conjunta ou não. Ou por vezes está tudo bem e depois a criança também ganha confiança, porque o exame é muito tranquilo, a criança deita-se, pomos um bocadinho de gel, ou seja, cria-se condições para criar alguma empatia, que depois até uma criança que inicialmente não colabora, e depois de nós termos já alguma informação... Com os olhos é muito complicado, não é, doutor? É muito complicado. As pessoas têm sempre... muita sensibilidade. Certo. Também, por exemplo, é muito utilizado em doentes com doenças do foro psiquiátrico que também não colaboram. Por exemplo, eu estou a recordar recentemente, temos doentes que não colaboram e que também têm acidentes, têm quedas, e que nós com este exame, como é um exame que não é doloroso, que não exige muita colaboração do doente, conseguimos obter muita informação, que é extremamente importante. E depois, claro que a duração há de depender daquilo que o médico consegue ou não sim, mas ver é um exame e daquilo muito, que é preciso. É um exame muito rápido, é um exame dinâmico. Por vezes nós podemos gravar as imagens em vídeo, não é? Temos uma sequência de imagens e depois, mesmo já com o doente fora, conseguir fazer uma interpretação e uma análise mais detalhada. Também tem essa vantagem. Por exemplo, às vezes eu tenho colegas meus que não têm tanta experiência, gravam o exame e depois eu analiso e vejo se efetivamente existia lá alguma... Dá para ver por frames, não é? Exatamente, Dá para por sequência. Uma pausa, não é? É como passar um filme mais lentamente, para se analisar todos os pormenores. Por outro lado, também permite que haja uma segunda opinião, ou seja, se querer ali uma opinião de um par. Sim, exatamente, muitas vezes é extremamente importante e para partilhar experiências, porque às vezes são casos muito raros e situações, por exemplo, quando é traumatologia, em que nós já sabemos que vamos entrar numa cirurgia muito difícil e por vezes partilhar opinião com um colega com mais experiência é extremamente Sobretudo quando requer alguma rapidez, não é? Sim, alguma rapidez para se atuar. E que a pessoa não tem muita experiência, não, telefona, muitas vezes pedem-me conselho e eu pelas imagens, mesmo à distância, sem ver o doente, consigo dar uma opinião, vamos fazer desta maneira, daquela, ou muitas vezes eu vou operar ou oriento o colega à distância ou dou uma opinião, quando é um cirurgião que também já está muito experimentado, permite esta partilha de opiniões. E tem a vantagem que nós hoje em dia fotografamos muito facilmente o exame e mandamos por telefone, por telemóvel. Portanto, a medicina aí também se tornou mais rápida, mais ágil nesse aspecto. Por outro lado, é um exame, como dizia há pouco, e gostava de focar aí um bocadinho a nossa atenção, é um exame que permite então vigiar. Ou seja, há casos em que não está aconselhada uma intervenção, não é? Sim. E, portanto, mas tem que se vigiar. Eu tenho imagens, por exemplo, é extremamente importante, quando existem tumores intraoculares, que... Portanto, vamos dar aqui seguimento às imagens? Sim, eu vou ver se a próxima imagem aparece. Eu trouxe umas imagens de tumores. De tumores? Tumores oculares. Nós vamos continuar a passar as imagens e o doutor... Sim, eu vou comentando. Por exemplo, há melanomas, que é um tumor frequente dentro do globo ocular e que normalmente, em algumas situações, o tratamento é conservador, por radioterapia,
e as medições são extremamente importantes, que é para nos permitir avaliar tanto uma boa resposta como uma má resposta, pronto, para evoluir e para irmos sequencialmente analisando. Portanto, este é um exame de diagnóstico e de vigilância médica, Diagnóstico e vigilância. Isto é uma imagem... Neste momento vemos... Isto é um UBM, mas é de um doente que sofreu um traumatismo na íris, falta-lhe ali uma parte da íris, e que é extremamente importante para a decisão da cirurgia, em que nós vamos ter que colocar uma lente especial que vai completar a parte que falta. Ou seja, o olho aqui estava cheio de sangue, não se conseguia observar, mas este exame permitiu uma orientação para o tipo de cirurgia e para o resultado final. Muito bem. Portanto, aqui foi o UBM que, neste caso foi o UBM. Que ajudou mais. Esta imagem é que é a imagem de um tumor. Certo. Tem cursores que nos permitem fazer a medição. É extremamente importante a análise da densidade do tumor, que nos vai ajudar no diagnóstico. E depois vigiar. O diâmetro, não é? Tudo isto. A espessura. Normalmente nós fazemos medições sempre na área de maior volume do tumor e fazemos sempre essa referenciação e medimos, bem como permite também, através de marcadores, localizar o tumor, que é para não haver erros, porque podem existir mais do que um tumor dentro do globo ocular, e após o tratamento, normalmente, nestas situações com radioterapia, por fonte externa, vigiar se o tumor está a responder ou não, e a agressividade do tratamento vai ser muito baseada nesta sequenciação destes exames. Muito bem. Portanto, estamos presente... Este caso é um caso muito engraçado. Este é um outro caso? Isto é um tumor do corpo ciliar, ou seja, um tumor que está localizado numa zona de difícil acesso, tanto opticamente como ecograficamente, porque a ecografia normalmente tem mais definição no polo posterior e, neste caso, isto está localizado no ângulo. E há zonas do olho que são zonas do olho às quais este exame não consegue mesmo chegar? Normalmente, com a ecografia e com a biomicroscopia, nós conseguimos abranger o globo todo. Nós temos capacidade de atingimento até da órbita e de lesões da órbita, ou seja, a ecografia tem um poder de penetração muito grande. Lá está, mas para chegarmos até à órbita, que já temos uma distância muito grande, vamos ter que diminuir a frequência e diminuímos a qualidade da imagem, mas permite-nos imagens até mesmo ao ápex da órbita. Este caso é muito engraçado, porque eu a seguir tenho uma imagem, por exemplo, isto é um tumor, isto é uma imagem que era uma paciente que via mal após uma cirurgia em que não havia motivo para estar a ver mal, e este exame permitiu identificar que a lente estava inclinada, ou seja, por vezes uma situação que opticamente é difícil de visualizar porque há um tilt da lente e nós não nos conseguimos aperceber. Este exame aqui demonstra que efetivamente a lente estava inclinada e após uma cirurgia de recolocação da lente esta doente melhorou significativamente a visão. E eu tenho uma imagem a seguir também, pronto, isto é outra doente, mas em que a lente está perfeitamente posicionada. Estão a ver que em comparação com a doente anterior havia um tilt, uma diferença da lente. Ora, outra imagem, se faz favor. Pronto, este é um caso muito engraçado. Era um doente que tinha altas expectativas, que ia ser operado e queria ficar bem, tinha-lhe sido prometido, queria ter um resultado numa cirurgia de catarata excelente, e após a realização de uma ecografia, observamos que tinha um descolamento de retina, já antigo, com cistos, ou seja, uma lesão antiga, em que este doente não teria sequer indicação para ser operado, ou seja... Estamos a falar de um exame que não existe em todos os consultórios de oftalmologia, só para percebermos se é algo muito específico, não é? É algo muito específico. Muito bem. São aparelhos que nem poucos oftalmologistas dominam, não é? E são aparelhos que exigem uma interpretação e um conhecimento e uma realização frequente destes exames e uma atualização. Depois não é só o captar, não é? Sim, captar consegue-se. Exato. Isso até um técnico, imaginemos, consegue tirar uma radiografia. Mas depois é preciso interpretar e analisar, descobrir o que está mal e fazer o diagnóstico, que é a parte mais importante. Esta doente também é uma situação muito engraçada. É uma doente que foi operada e infelizmente teve um erro refrativo
E como eu, após o exame de biomicroscopia ultrassónica, observei que tinha espaço para colocar uma segunda lente, então coloquei-lhe uma segunda lente, que é aquelas duas imagens que conseguimos ver, ou seja, ajuda numa reintervenção, e esta doente, em vez de, por exemplo, ter que fazer uma cirurgia de troca de lente, que é uma cirurgia mais complicada e que exige um cirurgião mais experiente com algum risco, colocando uma lente sobreposta à outra, havendo espaço, acaba por ser uma solução mais simples e mais fácil de orientar. Portanto, aqui, quando eu há pouco lhe perguntei se era um exame relativamente recente, disse-me que já se fazia há uns anos. Mas quantos anos? Ora bem, a ecografia em si já existe desde a década 60, 70, não é? Agora, a biomicroscopia ultrassónica, que já é mais recente, desde a década de 90, os aparelhos inicialmente eram muito grandes. Depois também houve. E depois, ultimamente, nesta última década, que tem tido uma utilização cada vez mais disseminada e cada vez com mais qualidade. Tornaram-se aparelhos portáteis e de fácil utilização. Porque eu lembro que o primeiro aparelho que utilizei tinha um braço articulado, como destas câmaras, e que se caísse em cima do doente, não matava, mas ia feri-lo muito. Ou seja, a dimensão permitiu uma maior divulgação deste tipo de aparelhos e de utilização. E a sua própria utilização fácil. Muito mais fácil, muito não é? mais fácil. Muito bem, ainda temos mais imagens. Este caso é muito engraçado porque este caso, lá está, como aquela imagem que passou há um bocado que era um tumor, isto é uma imagem que, em termos de observação, é uma imagem que dá uma característica muito semelhante a um tumor, há uma elevação da íris, mas neste caso vemos que é um cisto, que é uma lesão perfeitamente benigna, que não é preciso nenhum tipo de intervenção. Temos só que fazer uma vigilância para ver se aumenta. Lá está, é o tal caso. Este caso é muito engraçado porque há uma distinção nítida entre uma lesão 100% benigna e uma lesão tumoral, ou seja, este tipo de diferenciação diagnóstico é extremamente importante. Como este tipo de lesões se esconde atrás da íris, que é uma espécie de uma cortina, faz de conta que estamos a ver através de uma janela, mas tem um cortinado. Exatamente atrás do cortinado não há maneira de nós, oticamente, mesmo que tenhamos os meios ópticos transparentes, de observar o que está na parte de trás. E este exame, por exemplo, foi fundamental para fazer o diagnóstico e para acalmar esta paciente, dizer-lhe que é uma lesão benigna, mas depois, imaginemos, este foi um dos casos que depois... Sim, mesmo nestes casos precisou nós temos, de vigilância, não é? Por exemplo, aqui é o mesmo caso, agora já com a medição daqueles cistos, porque estes cistos também, se aumentarem muito de tamanho, também acabam por dar problemas e também podem exigir alguma intervenção cirúrgica, mas sempre um procedimento extremamente benigno, sempre muito mais tranquilo e que vai dar... pronto, muita calma. Esta doente chegou com um diagnóstico de tumor e em 5 minutos saiu com um diagnóstico de uma lesão benigna, a respirar super tranquila, não é? Portanto, já imaginar daí a importância de sabermos que estes exames existem, não é? Muito bem, Dr. João Paulo vai continuar comigo aqui, vai seguir ao intervalo, vai responder às suas questões, pode e deve continuar a ligar 225-083-204 para responder às questões relacionadas com a especialidade de oftalmologia. Até já.